estamos de volta e vamos direto para a redação de São Paulo com Cristiane Pelágio e Álvaro Pereira. Obrigado, Fiorella. E a gente vai direto a Los Angeles para acompanhar o tributo a Michael Jackson, que começou agora. Quem está falando é o Smokey Robinson, amigo da família, compositor e executivo da Motown, da gravadora que revelou os Jacksons. A gente sempre vai ter muita saudade deles e lembrar deles sempre. Os amigos, a família. Nelson Mandela. Seja forte, Nelson Mandela. Na verdade, ele leu uma mensagem enviada por Nelson Mandela. Ele foi o primeiro a falar, disse, portanto, que o Nelson Mandela, a esposa, os amigos iam sentir falta de Michael Jackson. Foi uma mensagem enviada por Nelson Mandela, pedindo inclusive para que a família e os amigos ficassem fortes diante dessa morte. A gente vê o ginásio completamente lotado em Los Angeles. Ao lado tem um teatro que também está transmitindo a cerimônia, o tributo, através de telões. Esse teatro tem aproximadamente 6.500 lugares, também está lotado. O ginásio, aproximadamente 18 mil lugares. A impressão que nós temos aqui está completamente lotado, né, Álvaro? Cris, você vê todo o arranjo, as luzes, o palco, é de fato um show. Se alguém cair na Terra agora, vindo de Marte, olhar essas imagens, vai dizer, está acontecendo um show num ginásio no centro de Los Angeles. E não um velório, um tributo, um memorial, algo assim. Um show, uma mega produção, né? Bem ao estilo de Michael Jackson. Está havendo até uma certa dúvida quem é que vai pagar por essa festa toda, né? Aparentemente, a empresa que bancaria os shows de Londres, que o Michael Jackson acabou cancelando, desculpe, ele morreu e os shows não aconteceram. A segurança, a Prefeitura de Los Angeles disse que arca com tudo, né, em relação à segurança desse 4 milhões de dólares. Brincadeira. Mas, em relação ao tributo em si, eles estavam tentando negociar com patrocinadores também, né, para ver o que eles conseguiriam fazer. Até porque, como você mesmo disse, foi feito a toque de caixa. Toque de caixa. Agora, aparentemente deu certo, né, Cristiane? Você vê que a produção toda parece muito bem acabada, muito bem feita. Depois dos... Bom, a gente perdeu o sinal, então, do tributo a Michael Jackson. Daqui a pouquinho, assim que a gente retomar o sinal, a gente volta a Los Angeles para acompanhar. Nesse momento, 2 horas e 16 minutos. O tributo começou com aproximadamente 10 minutos de atraso, que não é muito, se a gente levar em consideração. Claro, o caixão foi para a cerimônia fechada no Forest Lawn, no cemitério. Depois ele foi para Los Angeles, para o ginásio. A gente acompanha agora a chegada do caixão ao ginásio. Imagens gravadas agora há pouco. O caixão chegou exatamente às 10 para as 2 da tarde. O caixão banhado a ouro, né, que custou 25 mil dólares, como a gente já disse aqui. Essas são informações do site TMZ, que inclusive foi o primeiro site a noticiar a morte do Michael Jackson. E essa música que a gente está escutando de fundo é Got to Be There, uma música do Michael Jackson num arranjo diferente, instrumental, só com piano. A gente pôde ver também na saída do cemitério Forest Lawn que os filhos mais velhos do Michael Jackson também estavam presentes nessa cerimônia fechada, que contou com 1.200 pessoas, apenas a família, os amigos mais íntimos. E depois a família saiu num comboio para o ginásio em Los Angeles, assim como o carro levando o caixão dele. Então, ao contrário daqueles rumores que até ontem corriam de que o corpo não estaria presente no tributo, o corpo está presente nesse tributo a Michael Jackson. E deve tornar as coisas ainda mais emocionantes. Foram 20 quarteirões fechados entre o cemitério e o ginásio para garantir a segurança, para garantir que tanto o carro com o corpo de Michael Jackson quanto os carros com a família e os amigos mais íntimos que participaram da cerimônia no cemitério conseguissem chegar em segurança e sem precisar passar pelo trânsito de Los Angeles, né? Não, que não é brincadeira, e ao longo da semana isso foi muito discutido. A semana passada eu estava em Los Angeles participando da cobertura, se fechariam ou não toda essa área em torno, e acabaram fechando, não botaram telões em volta, nada disso, para que o ginásio realmente ficasse, o ginásio e o teatro ao lado, ficassem o mais isolados possível.
Inclusive, a polícia de Los Angeles pediu para que as pessoas sem ingresso nem se aproximassem do ginásio para evitar tumulto. E a gente pôde perceber pelas imagens, parecia tudo tranquilo do lado de fora. Do lado de fora, sim. É engraçado, eu estava até anteontem em Los Angeles, eu estava no aeroporto, vindo para o Brasil, você via muita gente chegando a Los Angeles para tentar participar de alguma maneira das cerimônias do Michael Jackson, mas aparentemente participar de maneira ordeira, porque nós não vimos tumulto nenhum ali fora. Algumas pessoas deviam ter a pulseirinha, né, para conseguir entrar. Tinha que ter o ingresso e a pulseirinha. Tinha que ter o ingresso e a pulseirinha. Outras pessoas não, estavam tentando ver se conseguiam de alguma forma prestar uma última homenagem ao Michael Jackson. Uma loucura, né? A gente está falando de ingresso, pulseirinha, só mesmo no contexto Michael Jackson, porque não dá para imaginar um velório no qual a gente estaria discutindo esse tipo de parece coisa. Que a gente está realmente falando de um mega evento, de uma mega produção, de um show. Indústria da música, indústria do entretenimento até os instantes finais. E talvez ele até gostasse, eu tenha pedido isso em algum momento, que ele queria uma mega produção, um show e não todo mundo triste, pode ser? Isso é um ponto importante, Cristiane, porque a Elizabeth Taylor, talvez a maior amiga do Michael Jackson, não foi à cerimônia e reclamou disso num post dela no Twitter, aquele microblog que está muito em voga. Elizabeth Taylor reclamou. Acho que isso ia ser muita bagunça e que o Michael Jackson preferiria que ela tivesse o luto dela em particular e não dividindo com milhares de pessoas. Uma cerimônia mais íntima. Esse é um ponto polêmico. A família não. A família optou por fazer a coisa mais pública possível. Agora, mas a cerimônia no cemitério foi uma cerimônia privada, particular, e depois... Tiveram um momento privado e agora um momento show. E vai começar a qualquer momento, então, o tributo. Na verdade, a gente já ouviu uma carta mandada por Nelson Mandela, pedindo força à família de Michael Jackson, dizendo que todos vão sentir saudades dele. E o público continua lá, esperando os shows, né? Que várias pessoas devem se apresentar. Mariah Carey, Lionel Richie, a própria Diana Ross, estava previsto que ela falasse alguma coisa. Eu estava esperando ver o Smokey Robinson se apresentar, mas aparentemente ele só fez esse discurso de abertura, né? Ele é um nome muito ligado à gravadora Motown, que foi a gravadora que projetou os Jacksons. Ele era músico, executivo e compositor para outras bandas também. Olha lá, estamos vendo umas imagens, acho que vai começar. Nós voltamos então com as imagens ao vivo, direto do ginásio em Los Angeles, onde acontece o tributo a Michael Jackson. Previsto para começar às 14h, hora do Brasil, hora aqui de Brasília. São 2h21, ainda não começou, pelo menos a parte musical. 18 mil pessoas estão acompanhando de perto, ao vivo, esse tributo a Michael Jackson. Olha, a gente espera nomes como a Mariah Carey, o Magic Johnson, ex-jogador de basquete, o Martin Luther King Jr., que é o filho mais velho do Martin Luther King, líder do movimento civil, de direitos civis americanos, a Bernice King, filha do Martin Luther King, o John Mayer, que é um cantor de folk, um cantor romântico, guitarrista, jornalista também, tem uma coluna de música na revista Esquire, Lionel Richie, parceiro de Michael Jackson, Stevie Wonder, inegável grande nome da música negra americana, Jennifer Hudson também. Jennifer Hudson, que foi revelada naquele programa American Idol, um programa de calouros, e virou atriz, ganhou até Oscar. Então, um nome também de muito destaque, muito jovem, mas um nome de muito destaque. O Usher, cantor Usher, que, aliás, esteve no Brasil há pouco tempo, porque a mulher dele veio fazer uma operação plástica, que deu errado aqui em São Paulo. O Usher esteve aqui, chamado de rapper, mas não é tanto rapper, não, é mais cantor romântico mesmo. E a Brooke Shields, que nos anos 80 tinha até uma história que ela seria a namorada do Michael Jackson, mas ela deu uma entrevista essa semana dizendo que não, que o Michael Jackson para ela era uma pessoa assexuada e que a relação deles era de muita amizade, uma coisa quase infantil, mas que nunca passou disso. Mais uma das polêmicas envolvendo a vida de Michael Jackson, né? Várias polêmicas, algumas nunca confirmadas, né? O casamento com a Lisa Marie Presley, a filha do Elvis Presley, afinal, foi um golpe de publicidade ou foi um casamento real? Também não se sabe, enfim. Os filhos com a enfermeira do dermatologista dele, né, Debbie Rowe. Pois é, acho que em tudo que se refere a Michael Jackson, nada é o que parece. Nem o velório. O velório parece um show.